Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, gente, para falar de flagrante no trânsito. Um motociclista sem habilitação foi flagrado transportando duas crianças sem capacete lá na Avenida Durval de Góes Monteiro. Já vou trazer esse assunto também ao vivo aqui na tela do Cidade, porque esse flagrante foi feito simplesmente pelo DMTT. Pois é, o próprio DMTT estava passando na avenida quando registrou essa cena por câmeras corporais. O Alan Garcia está de volta aqui comigo para explicar essa situação, quais foram as infrações cometidas nessa cena absurda, né, Alan? Oi, Beatriz. Pois é, duas infrações. Primeira, porque ele estava ali pilotando aquela moto, mas ele não tem habilitação. Ele não é habilitado, não é a falta do documento ali na hora, mas sim a falta da habilitação. Ele nunca fez a autoescola para poder pilotar. A segunda infração, está carregando, transportando duas crianças, uma delas um bebê de colo, que estava sendo ali segurado. Poxa vida, travou de novo aí o sinal do Alan Garcia hoje. Deixa eu segurar um pouquinho para ver se o Alan volta, para explicar como é que terminou essa situação, né? Com a autuação e também quais são essas infrações, quais são os valores das infrações, mas independente, gente, de ponto na carteira e de multa que a pessoa precisa pagar, que nesse caso aí ele nem tem habilitação, né? Não vai levar nem ponto na carteira, mas ele vai responder por isso. Independente do que a pessoa vai responder junto ao DMTT, está em primeiro lugar é a segurança da sua família, a segurança de quem você transporta, e nesse caso duas crianças inocentes. Um bebê, ele não tem noção do perigo que está sendo transportado ali naquela garupa, né, da moto, sem capacete. Então as pessoas andam com muita pressa hoje em dia, quer dizer, ninguém pode mais dar duas viagens, não pode ter outro meio de transporte. Acha melhor, veja o raciocínio da pessoa, não é melhor, é mais rápido, é mais barato, vou botar dois meninos na minha garupa e saio com eles no meio da Avenida Durval de Góes Monteiro, sabendo o peso do fluxo que tem lá. Então, Alan Garcia, as pessoas também não contribuem, né, com essa segurança, se arriscam valendo e arriscam vida de criança, ainda o que é pior, né, Alan? Beatriz, uma criança de 10, outra um bebê ali de colo, que estava sendo segurado por essa criança de 10 anos, ou seja, se há um desequilíbrio, essa criança de 10 anos nem consegue se manter na motocicleta e vai fazer o quê com um bebê de colo? Vai fazer o que na hora da queda? Por isso que os agentes do DMTT foram atrás e autuaram, como tem que ser. A gente está aqui com o agente Berg Oliveira, que foi um dos que estavam nessa operação, né? Quando perceberam tudo isso. E aqui, a câmera corporal que flagrou, que são essas imagens que vocês estão vendo. O Berg, que cena preocupante demais e infelizmente não foi a primeira. Infelizmente não será a última que você vai ver, né? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, Beatriz. A toda a audiência. Infelizmente é o nosso dia a dia, sabe, Alan? A gente vê o pessoal com esse tipo de atitude. Nesta feita foi com crianças, né? Que aí se agrava ainda mais. Mas acaba acontecendo. A gente flagra isso constantemente nas vias da cidade. Eu falei aqui rapidinho as infrações. Vamos reforçar quais são as infrações cometidas? Isso, inicialmente a gente constatou eles saindo da Avenida Galba Novaes, Petrópolis, né, sentido tabuleiro ali, na Avenida Durval de Góes Monteiro. E ao abordar a gente teve todo um cuidado, até porque a gente viu desde o começo que tinham crianças. Ao abordar nós constatamos que haviam duas crianças, como foi falado, uma maiorzinha de 10 anos e outra por volta de 1 ano e 2 meses por aí, totalmente dependente da menorzinha. Que não conseguia se segurar a moto porque estava segurando ela. E o flagrante foi, ele não tinha habilitação, um rapaz, acabou de completar 18 anos, não tinha habilitação ainda, e o transporte das crianças, né? Tem todo um cuidado, tem toda uma legislação voltada para o transporte de crianças. E no caso lá, duas infrações ocorreram. Principalmente essa do transporte totalmente, um transporte totalmente errado e sem a proteção, né? Porque aí já estava carregando mais de uma pessoa que também já não dava, né? Isso. A legislação, o Código de Trânsito, no artigo 244, fala sobre a questão da habilitação, né? Quem quiser depois pode dar uma pesquisada mais a fundo aí. Ele não podia estar lá conduzindo aquela moto, e o agravamento da questão das crianças, porque até que a criança maior poderia, estando de capacete, e aí não vou nem falar da questão da menor, né? Que foi o maior perigo que a gente constatou.
Inclusive, a moto foi retida e, ao chegar o condutor habilitado, foi permitido que o habilitado levasse a criança maior, que a partir de 10 anos já pode estar transitando como passageira, e a menor seguiu nos braços do condutor. Craig, muito obrigado pelas informações e principalmente, né, pela atuação que vocês fizeram, importantíssima. A gente se coloca um pouco no lugar da pessoa, só tem condição de ter a moto, né, fica difícil transportar a família, que tem às vezes 3, 4 pessoas, mas acima de tudo é a segurança. Né? Imagine se acontece um acidente, se um veículo bate nessa moto, a menina de 10 anos segurando o bebê aí de aproximadamente 1 ano e meio, como é que ia ficar? Né? Se um adulto, quando cai da moto, Beatriz, a gente já fez tantas reportagens, acaba morrendo porque vem um caminhão, um ônibus e atropela, imagine uma criança de 10 segurando uma de 1 ano, as duas sem capacete, é um risco muito gigante. A gente entende a situação, se coloca no lugar, mas a gente está falando aqui de vida também, então, acima de tudo, a proteção. Eu volto com você. Obrigada, Alan Garcia. Quero parabenizar o trabalho do DMTT, né, por essa fiscalização, por dar essa entrevista, viu, Oliveira? É importante porque, como disse o Oliveira no começo da entrevista, não é raridade essa cena. Eles têm costume até de encontrar esse tipo de situação. Criança sendo transportada em garupa, 3 pessoas numa moto, pessoas sem capacete. Então, isso serve como um efeito educativo. Para quem está nos assistindo, botar a mão na consciência, se você faz isso, pare imediatamente, não faça nunca mais. Porque, além de ser um erro gravíssimo, é situação de risco de vida para crianças. Obrigada, viu, Alan Garcia? E o Alan até tentou dizer assim, poxa, a gente entende que é dificuldade econômica, às vezes a pessoa só tem um veículo, até aliviou aí para o lado desse condutor de 18 anos. Mas vou te contar, não vou passar a mão na cabeça não, porque o cara com 18 anos, ele não sabe não, minha gente, que está errado a pessoa andar na moto sem capacete. Uma menina de 10 anos segurando uma bebezinha no colo, numa mão e na outra mão segurando uma sacola, o nome disso é irresponsabilidade, é muita inconsequência. Sabe, a pessoa com 18 anos, que já sabe pilotar uma moto, sabe de muita coisa. Pega uma avenida, não foi na esquina que ele foi não, pegou a do Valdo Góes Monteiro, sabe, com uma criança segurando uma bebezinha com a sacola, todo mundo sem capa. Quer dizer, ele não sabe. Ele sabe ou não sabe? Sabe, é porque o povo é irresponsável mesmo, paga pra ver. Depois assim, meu Deus, uma tragédia. Pelo amor de Deus, meu amigo, melhore.